E aí, vestibulandos, meu nome é Rafael Neri, sou professor de filosofia aqui do XNA, o canal que vai acompanhar vocês para lhe preparar melhor para o Enem esse ano, né? Então, quando a gente começa na filosofia? Claro que a gente vai começar pelo começo, e o começo se dá no surgimento dessa filosofia. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é que essa filosofia ela vai aparecer no mundo ocidental. Se liga aí depois da vinheta. Então, galera, a filosofia ela tem data e local de nascença, né? Então, a gente vai encontrar registros que a gente vai determinar o surgimento dessa filosofia. E ela vai estar datada ali, né, no século 6 a.C., na Grécia Antiga. Aí você pode perguntar, mas Rafa, isso quer dizer que não existia filosofia antes da Grécia Antiga? Então, a gente pode entender filosofia como muitas coisas, né? O primeiro ponto que a gente vai falar é o que é essa filosofia para entender porque a gente data ali na Grécia Antiga, né? A filosofia ela se baseia em um ponto que é o questionamento. Tá? A gente pode confundir e dizer, a filosofia ela vai me ensinar a pensar, a filosofia ela vai me fazer com que eu pense corretamente, a filosofia ela vai me dar criticidade. Não, a filosofia em si ela não é um caminho absoluto para você encontrar a verdade. A gente vai perceber isso, né? Que a filosofia eu vou encontrar diversos processos, né? Sobre o que é verdade, sobre o que não é verdade, né? Uns vão dizer que a verdade é uma coisa, outros vão dizer que a verdade é totalmente o contrário daquilo que foi dito anteriormente. Então, a gente vai ter muito disso na filosofia, né? Enquanto uns vão dizer que a verdade é uma construção histórica, né? Como a gente pensar no Hegel e na sua dialética, ou o Platão que vai dizer que a verdade ela está ali no mundo inteligível, paradinha, fixa, não muda e vai continuar sempre a mesma coisa, né? Como vai ser outros que vão dizer que a verdade é apenas uma construção para manutenção de poder. Então, vão ter diversas definições. Então, a filosofia ela não se resume em encontrar uma verdade, em ensinar a pensar, né? Porque não tem isso. O que é pensar correto, quando a gente fala nessa ideia? Não existe a possibilidade de dizer, isso aqui é correto, isso aqui não é correto. Né? Você pensando por esse caminho, você vai estar pensando correto, por esse caminho você vai estar pensando errado. Não tem. A gente não vai encontrar isso. A filosofia não quer dizer isso. A filosofia ela se pergunta, né, ela trabalha através de questionamentos, são os porquês. A gente pode dizer que a ciência filosófica é a ciência dos porquês. Enquanto as outras ciências, por exemplo, as ciências da natureza, são as ciências do como. Por exemplo, a engenharia ela se preocupa como eu construo um prédio, a engenharia civil. A medicina ela vai se preocupar como eu vou salvar uma vida, como é que eu faço uma cirurgia. Já a filosofia ela vai botar por quê. Né? Por que eu construo prédio? Por que eu faço uma cirurgia? Por que eu salvo uma vida? Por que eu sou feliz? Por que eu amo? Por que a gente existe? Então, a filosofia, por definição, é um questionamento constante sobre tudo. Tudo que acerca o homem. Tudo. Então, a gente vai entender inicialmente a filosofia a partir disso, um questionamento constante. E toda vez que eu encontro uma resposta para esse questionamento, logicamente que eu vou encontrar uma nova pergunta. Então, a filosofia é um processo que a gente vai continuar falando, e é uma coisa que não vai acabar nunca. Então, Rafa, quer dizer que essa ideia de questionamento só apareceu a partir da Grécia Antiga? Não. Né? A ideia do questionamento ele sempre esteve presente na nossa humanidade em si. Tá? Então não pode dizer que o questionamento é uma característica da Grécia Antiga. Só que essa filosofia que a gente caracteriza como início real é porque ali eu tenho um processo, tá, racional para trazer uma resposta para esse porquê. E antes da Grécia Antiga, as respostas para os nossos questionamentos ela vinha de uma forma
que a gente pode dizer que meio fantasiosa, é o que a gente chama de processo da cosmogonia. É um mundo explicado através de mitos, de mitologias, de definições fantasiosas sobre o surgimento de algo, tá? Então, a gente vai ter uma aula ali, talvez, sobre o mito, a gente entender um pouquinho melhor o que é mitologia, o que é verdade, o que não é verdade e tal, tá? Então, a filosofia ela surge para me trazer uma resposta, tá? Para um questionamento, só que de forma racional, diferente do mito. Então, a filosofia ela vem basicamente para responder a mesma coisa que a mitologia me responde, no caso da mitologia grega, só que ela vai me trazer de uma forma racional. Enquanto a mitologia ela me explica o surgimento do universo através de uma forma fantasiosa, através dos deuses, né, dos titãs, e todo aquele conflito existente, né, entre Zeus, Cronos, né, Gaia e toda aquela galera lá, a filosofia ela vem me trazer a explicar essa mesma vai responder essa mesma pergunta, só que de forma racional, né? E a gente vai dizer o que é uma coisa racional? Uma coisa racional é uma coisa que faz pelo menos sentido, né? Então, para a gente meio que entender isso, tem que fazer pelo menos um sentidozinho ali. Então a gente vai chamar esse período da filosofia inicial de cosmológico. Cosmologia é o início, né, do processo racional nas respostas dos questionamentos que nós temos na nossa vida. Mas, Rafa, se a filosofia ela surge para responder aquilo que a mitologia já responde, isso quer dizer que a filosofia ela tem que meio que discordar da mitologia em algum momento. Então, o que é que faz as pessoas discordarem da mitologia e montarem a filosofia? É isso que a gente tem que lembrar, tá? Lembrando, isso não é um assunto que é um assunto assim, de certeza no Enem. Né? Não é uma coisa que cai muito. Na verdade, não cai em si. Mas a gente pensa na condição que a gente tem para o futuro de um Enem seriado, isso aí com certeza é assunto que cai para ali primeiro ano. Porque isso aqui tu viste no primeiro ano do ensino médio. Tá? Então, eu tenho alguns fatores, tá? Vários fatores. Eu reuni aqui 5 fatores que vão ser essenciais para que o homem ele discorde da resposta dada pela mitologia, tá? Porque quando o homem ele discordar da mitologia, ele vai voltar a estaca zero. E aí ele vai voltar a se perguntar, né? Vamos lá. Eu tenho 5 fatores que coloquei aqui, né? Você pode encontrar mais em outros locais, mas eu tenho as viagens marítimas, eu tenho o calendário, eu tenho a invenção da moeda, a invenção o início da vida urbana, né? E aí junto tem uma escrita chegando e eu tenho a condição da política. Esses 5 fatores eles vão ser essenciais para a gente começar a questionar as respostas dadas pela mitologia. Como assim, Rafa? Por exemplo, as viagens marítimas, o homem ele começa a viajar de uma forma mais longa, ele começa a perceber que não existe, tá, os monstros que Homero vai contar lá, né, na Odisseia, na Ilíada e tal. E também o homem ele começa a chegar aos locais onde os deuses deveriam morar, porque diferente do nosso contexto mitológico, religioso, né, os deuses na Grécia, eles viviam em terra, né? Então, o homem começa a chegar em alguns locais e diz assim, meu Deus do céu, cadê esses caras? Né? Não estão lá. Então, começa a questionar, onde é que estão esses deuses? E onde é que estão esses monstros? Outra condição é a invenção do calendário. Aí você pensa, o que a invenção do calendário tem de importante para a gente começar a questionar a mitologia? Isso, tudo na nossa vida era controlado pelo contexto mitológico. Isso quer dizer que os deuses definiam o nosso funcionamento. Lembra disso? Os deuses definiam o nosso funcionamento. Então, os deuses que definiam quando chovia, quando não chovia, se ia dar a colheita, ia ser legal, se não ia ser. Então, o que acontecia? Eu tinha que fazer oferendas, né, para os deuses, para que eles fossem bonzinhos comigo, para que eles pudessem fazer com que minha colheita desse e tal. Eu tinha que pedir para eles, eu tinha que orar para eles, eu tinha que implorar para eles. Só que quando o homem ele faz essa invenção do calendário, não é ainda o nosso calendário, porque o nosso calendário ele vem do contexto gregoriano, mas é um processo já parecido, porque eu tenho uma divisão ali por
por questões, como eu posso dizer, de estações, né? E o homem vai perceber simplesmente que tem um processo de que, olha, chove mais em uma determinada época, chove menos em outra determinada época, então, basicamente, eu só tenho que plantar na hora correta. Se eu planto na hora correta, eu com certeza vou conseguir colher. Por exemplo, eu não vou plantar arroz em um local seco, né? E que não é inverno. Com certeza esse arroz não vai dar. Né? Eu não vou plantar um milho, tá? Em um local extremamente molhado, com o inverno caindo pesado. Eu vou perder o plantio. Então o homem começa a perceber que ele tem poder, não os deuses. Outra coisa que mostra o poder do homem é a invenção da moeda. Porque agora o homem ele pode dar valor às coisas. Coisa que antes era dada valor pelos deuses. Então, se você perceber, os deuses estão perdendo valor e o valor está vindo para o homem. Né? Então, os deuses não controlam as nossas colheitas, o tempo, os deuses não controlam o valor que nós temos, e também os deuses nem casa tem, eu nem vi esses deuses. E aí vem a questão, né? A invenção da moeda, ela me traz a vida urbana, a condição de escrita, e a vida urbana, ele me traz uma complexidade. São problemas, certo? E coisa que no contexto rural a gente não tem tanto. Quanto mais a gente vai ter um processo urbanizado, mais complicações nós vamos ter. Né? A gente vai ver isso também em sociologia, né? A gente vai falar isso em sociologia e a gente vai ver que a vida urbana ela me traz uma complexidade maior porque eu vou ter um convívio maior com as pessoas. Logo eu vou ter problemas e eu preciso resolvê-las. Aqueles problemas que a gente definia como os deuses, como responsáveis pelas, como eu posso dizer, pela resolução dos nossos problemas, agora ele vai ter outra condição, porque eu vou ter muito problema e às vezes o Deus, então a gente vai ter que começar a decidir por nós mesmos os nossos problemas. Nesse contexto é que nasce o que a gente faz aqui, ó, isso aqui é muito importante. Tá? Então quando a gente pensa nisso aqui, a gente está pensando numa transformação muito grande da nossa sociedade. A invenção da política na Grécia, e quando eu estou falando de invenção da política, eu estou falando de um processo institucional. Eu não estou falando da condição política essencial da gente poder conversar e resolver os problemas. Eu estou falando de um processo institucional. Então, a democracia, né, quando ela surge na Grécia no século V a.C., né, quando a gente pega aquele período de Péricles, né, o século do ouro de Atenas, então a gente vai ter uma condição de que, tipo, através dos nossos debates, através das nossas condições de racionalidade, é que a gente consegue resolver os nossos problemas, é que a gente consegue evoluir como sociedade. Então, é a partir da política que eu consigo entender que todo o poder e tudo que acontece com a gente é apenas responsabilidade nossa. Né? A minha sociedade, por exemplo, o meu exército ganhar uma guerra, ele não tem nada a ver com as condições de oferendas que eu faço para o meu Deus. Tá? A minha cidade prosperar, ela não tem nada a ver disso. Tem a ver com questões estratégicas políticas. Tem a ver com questões estratégicas militares. Né? Então, isso vem agora o homem. Então, cada vez os deuses ele perde força e o homem ele vai ganhando. Então, quando chega esse momento, e a gente tem que lembrar que isso é um processo gradual, por exemplo, as viagens marítimas, ela tem uma expansão muito maior lá no século VI a.C. A política ela só vem surgir um século depois. Tá? Então, lembre disso, é só um século depois. Então, eu tenho um espaço de tempo aí que a gente precisa lembrar. Né? Não é que a filosofia surge e toda a mitologia acaba de uma hora para outra. Não é uma ruptura radical. É uma ruptura lenta, gradual. Né? E elas vão coexistir. A filosofia e a mitologia elas vão coexistir. Tá? Lembra que elas abordam o mesmo contexto, que é o surgimento de tudo. Né? Por que a filosofia aborda o surgimento de tudo inicialmente, Rafa?
Por quê? A partir desses pontos, a gente começa a entender, olha, os deuses não estão nas casas que deviam estar, não tem monstro. Eles não têm poder sobre a nossa colheita. Eles não decidem as nossas, o progresso da nossa sociedade. Então, logo, os deuses não existem. Basicamente é isso. A gente chega a uma ideia de que os deuses não existem. Não é uma coisa que eu estou dizendo, não é todo pensador acha isso, tá lá. Mas é uma ideia de que, tipo, acho que não foi os deuses que criou tudo. Porque é a questão, se os deuses não existem, como é que nós chegamos aqui? Como é que tudo isso aqui existe? Como é que esse mundo todo existe? E aí a gente dá o primeiro passo na filosofia, porque eu busco agora uma explicação, não mais uma resposta para o meu questionamento de forma fantasiosa, tá? De forma de manutenção de controle. E agora eu vou trazer uma resposta que faça sentido. E aí por isso que eu digo que ali é o início do processo filosófico. Por mais que as pessoas venham e digam, a filosofia existia lá no Oriente há tempo. Mas eu não tenho essa condição racional. Eu não tenho essa condição de uma explicação que faz sentido, pelo menos. Então, esse período inicial, que é o período cosmológico da filosofia, é a busca pela explicação da origem do universo. Essa galerinha a gente determina como pré-socrático. Tá? Então, essa galerinha ela vai buscar, de alguma forma, através de um processo de observação e tal, qual é a coisa responsável pelo universo existir. Então, o legal dos pré-socráticos é que a gente vai ter diferentes afirmações sobre o que é a origem do universo. Isso já mostra, logo de início, que a filosofia não tem nada a ver de verdade única. A filosofia ela não é a resposta exata para todas as coisas, né? Porque a filosofia ela não serve para isso. A filosofia serve para a gente poder continuar se questionando e continuar evoluindo. Então, esses pré-socráticos é o ponto a ser trabalhado na nossa próxima aula, tá? Fica ligado aí, curte o vídeo, compartilha, chama teus amigos para acompanhar a gente nessa jornada e se preparar melhor ainda para o Enem, tá? Uma equipe excelente de professores por todo o Brasil. Até a próxima. Tchau.